E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal, segunda do dia de hoje. Hoje é dia 20 de junho de 2023, terça-feira, e terça-feira, 9 horas da manhã, é dia de Tokenomics, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, tokenização de royalties de música. Isso já é realidade, não é mais futuro. A gente vai falar com a Ana Gabriela sobre como que isso está sendo feito, e ela vai explicar para a gente toda a operação e vai ser bem interessante. Como sempre, ó, por enquanto, antes de chamar a Ana, bora ver quem já está aqui com a gente. Ó, o Michael Glass está aqui presente, já dizendo bom dia. Sempre assuntos interessantes para fortalecer nossa comunidade. Exatamente, Michael. Essa é a ideia. Nesse canal aqui, vocês não vão encontrar os assuntos que vocês encontram nos outros canais. São bastante repetitivos, então a gente tenta aqui trazer alguns assuntos diferentes para vocês estarem cada dia mais informados, tá? O coletor está aqui presente também, dando um salve, seja muito bem-vindo. O Ricardo Albino presente. Temos a Bruna Carvalho aqui com a gente também. Luiz está aqui, a Flávia. O Rodrigo Napa Souza. Última antes de dormir. O Rodrigo está na Austrália, né? Por isso que ele está assistindo a última live dele antes de dormir. Obrigado, Rodrigo, pelo prestígio, pela presença de sempre. Ó, o senador Major aí com o ZPPS número 63. Obrigado pelo apoio aí, senador Major, que, aliás, agora, lá no servidor do Zero Paralelo, tem um canal chamado Links Úteis. E o senador Major está construindo esses links úteis, está compartilhando os links temporários mais importantes, colocou lá agora o link para a live das 7 da manhã. Obrigado aí pela proatividade, por ter tido essa ideia e por estar colaborando com a comunidade. Alexandre Carvalho também presente, dando um bom dia a todos. Terminando a live do dia anterior, é live que não acaba mais, né? O coletor está falando que perdeu a primeira live, dormiu demais, não tem problema nenhum. Assiste essa agora aqui ao vivo e depois assiste a das 7 horas gravado. Ricardo Souza dando um salve, assim, obrigado, Ricardo, pelo prestígio. Obrigado para todos os membros, aí do canal. Quem não é membro, considere se tornar. O link é o primeiro na descrição do vídeo. Sônia Regina presente também dando um bom dia. Márcio Pessoa, bom dia para todo mundo. Simbora para mais uma Dext ZP90, o ZPPS número 90. Tá aqui com a gente também. O Japa Cripto, bom dia. Hoje meu celular me deixou na mão e não consegui acompanhar a primeira live. Não tem problema nenhum. Bora para a segunda live. E para a gente não perder muito tempo, bora trazer a Ana Gabriela de uma vez para ela falar um pouco sobre a tokenização de ativos do mundo real. Ela vai falar sobre tokenização de música. Mas antes, eu quero lembrá-los que esse quadro tem apoio da MFi. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado bater esse papo comigo. Depois de a gente falar aí com a Ana Maria, com a outra Ana, né, da Rush, hoje temos aqui a Ana Gabriela para a gente falar um pouco sobre tokenização de royalties. Mas antes de a gente falar de royalties musicais, mas antes de a gente falar sobre isso, Ana, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, que tu contasse quem que tu é e depois a gente entra efetivamente no assunto. Seja muito bem-vinda. Bom dia, João. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Convite a oportunidade de estar aqui explicando um pouquinho sobre a Hearst Music, sobre o que a gente faz e um pouquinho mais da empresa e da tokenização dos royalties musicais e disponibilização desses tokens para o investidor do varejo também. Então, boa. Muito obrigada. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Ana Gabriela, eu trabalho na Hearst Music, que é uma originadora de assuntos ligados a entretenimento que faz parte do grupo Hearst Capital. Eu sempre fui do mercado da música, então comecei ali trabalhando na Sony Music, que é uma gravadora. Advocacia. E há 1 ano e meio, mais ou menos, entrei mais nesse mundo de investimentos em ativos reais. Então, a gente, aqui na Hearst Music, a gente origina catálogos e disponibiliza os tokens representativos dos fluxos de recebíveis desses catálogos para o investidor do varejo através de algumas plataformas, e a Hearst é uma delas. Estou vendo aí que você está compartilhando meu LinkedIn. Hoje não atuo mais como advogada, mas na operação. Eu sou CEO da Hearst Music. Que legal, o pessoal tá falando que voz, é verdade, a Ana tem voz de locutora de rádio, né, uma voz assim bonita, eu ia te falar isso ontem, quando a gente falou, é uma voz assim que parece de dubladora, não sei, uma voz muito
muito marcante, muito bonita, e está aí com a gente, então, para falar sobre tokenização de uma operação, né, Ana? Então, não é tokenização de música, de propriedade da música, mas de tokenização de um recebível, que são os royalties que são de direito dos artistas e tudo mais. Conta um pouco para a gente como é que funciona essa operação. Não, perfeito. Primeiro, obrigada pelo elogio. Todo mundo me pergunta, quando eu falo que eu trabalho com música, as pessoas perguntam, mas você é cantora? Pois é. E aí, já foi cantora alguma vez, não? Ou isso é uma coincidência? Eu adoraria, mas assim, não tenho esse talento, não canto nem debaixo do chuveiro. Então, não, dubladora também não, mas assim, se tiver que fazer um bico de dubladora também faço. Mas assim, aí até só um adendo, acho que a inteligência artificial vai superar pelo andar da carruagem esse. Pois é, a gente pode falar sobre isso depois, né? Porque tem alguns problemas aí surgindo a partir da inteligência artificial com a indústria da música, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que é interessante também. Tem, e a gente super pode falar, é inclusive o meu tema da dissertação do mestrado, a inteligência artificial produzindo novas obras, o que é utilizado nessa base de conhecimento. Então, é um assunto que eu adoro, vou adorar falar. Mas voltando um pouquinho para os royalties, na verdade, o que a gente faz aqui em relação a royalties musicais, a gente faz um estudo de catálogos. E os catálogos são todas as músicas que os compositores compõem ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida. E muitas vezes o compositor, ele não é o artista, aquele que performa aquela música. Então você tem alguns que se encaixam nessas duas categorias, como por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles são compositores e eles interpretam as suas próprias obras, que a obra é letra, mais melodia, mais ritmo, é a que está na partitura, onde tem aqueles desenhos das notas, das claves e etc. E a interpretação é a fixação fonográfica dessa obra. Então, quando Caetano canta uma música que ele mesmo compôs, ele está interpretando e isso gera um fonograma. A obra ela é única e o fonograma você pode ter diversas gravações daquela única obra. Então, o que a gente olha são tanto os catálogos de obra quanto os catálogos de fonograma. Para adquirir esses ativos, a gente olha os demonstrativos de rendimento dos últimos 5 anos, então tudo de recebível, tudo de royalties, tudo de dinheiro que esse catálogo de obras ou de fonogramas gerou nos últimos 5 anos, e a gente faz uma projeção de acordo com estudos que a gente tem no mercado, de fontes como PwC, Cantar Ibope, o próprio ECAD divulga diversos relatórios, YouTube, Spotify, para a gente fazer a projeção de futuro, olhando tanto o macro mercado quanto o micro mercado. E, em cima dessa projeção, a gente calcula a rentabilidade desse catálogo. Um cantor, seja ele um autor, faz essa negociação, adquire esse catálogo, a gente transforma isso em uma operação, transformando esse fluxo de recebíveis em tokens que representam esses fluxos de recebíveis, e é uma operação complexa, é algo que conta com uma diligência jurídica para saber se esses direitos que a gente está adquirindo, a gente realmente tem direito de adquirir, se eles estão disponíveis, se quando a gente chegar lá na hora de falar com o ECAD, ó, ao invés de pagar para o autor, você vai pagar para mim, tá? Porque eu vou pagar para o meu investidor. Para isso ocorrer da maneira mais pacífica possível, uma diligência financeira também, de demonstrativos, de certificar que esses demonstrativos eles estão sendo enviados pelas fontes pagadoras, de fato, que não tem nenhuma manipulação desses arquivos e nem nada do tipo, na confiança dessas informações, porque é isso que vai gerar a nossa projeção. Então, a gente tem toda essa diligência jurídica, financeira e técnica, a gente adquire, transforma em uma operação e disponibiliza essa operação para o investidor do varejo. Para o investidor do varejo, ele pode investir através da plataforma da Hearst Capital, é uma plataforma de investimento em ativos alternativos, tem o investimento em obra de arte, que é a originadora, aí comandada pela Ana Maria.
Tem investimento em ativos judiciais, investimento em criptoativos e investimento em filme, investimento em royalties musicais também. E Tá. o investimento em royalties musicais, ele acaba sendo muito atrativo e muito interessante, porque é um investimento que o investidor faz e ele fomenta esse mercado de novas criações, de cultura e etc., e ele fica recebendo uma renda passiva durante 36 ou 48 meses, depende de de quanto durar a operação. Então, Uhum. mensalmente, a gente recebe esses dinheiros, né, esses royalties do ECAD, das editoras, das gravadoras, de todas as fontes pagadoras, e a gente faz um trabalho bem ativo para garantir esse recebimento e distribui para os investidores. Então, mês a mês, o investidor, de acordo com a sazonalidade de pagamentos, claro, com o calendário de pagamentos, mas o investidor tem uma renda mensal passiva durante um tempo, o que acaba sendo muito interessante, assim. Cara, isso é muito legal, né? Esse conceito de investimentos alternativos me chama muita atenção quando eu conheci a Rush a primeira vez. A gente teve a Ana Maria Lima falando sobre investimento em obras de arte há 2 semanas atrás, e agora a gente está falando aqui sobre investimento em royalties de música que estão tokenizados, né? Então, você vê que hoje o investidor ele não precisa se limitar aos instrumentos financeiros maravilhosos oferecidos pelo gerente do banco dele. O cara pode se expor a instrumentos muito mais interessantes, né? É claro que cada um tem as suas particularidades, os seus riscos, seus diferentes riscos, e isso deve ser levado em consideração, né? Ô, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a Ana Maria teve aqui falando sobre obras de arte, ela falava sobre investimento em obras de arte que são consideradas blue chips, né? São aquelas obras de artistas que são reconhecidos, que têm mercado, que existe liquidez para aqueles produtos, né? E aí ela explicou o processo que foi muito interessante, assim. E quanto menos arriscado investir nesse tipo de ativo quando você está falando de obras de arte que são consideradas blue chips, né? Que tem mercado. Como que é isso para música, por exemplo? Quando vocês adquirem esses catálogos, vocês, por exemplo, existe lá um produto mais conservador, né? Se é que dá para chamar assim, né? Investimento em royalty de música como um tipo de investimento conservador, mas existe, por exemplo, um perfil mais conservador, talvez de artistas mais consolidados, que a gente sabe que algumas músicas são tocadas ad eterno, né? Eu tenho quase 40 anos, tem músicas que são músicas da nossa vida, assim, né? Que elas eram tocadas há 30, 35 anos atrás, elas são tocadas até hoje. Mas existem músicas que são músicas de temporada, né? Que são aquela moda, depois elas passam. Existem, por exemplo, artistas que são jovens e que talvez sejam promessas de que vão gerar receita através de royalties, mas que não existe certeza, talvez um perfil um pouco mais arriscado. Como que é isso? Como que vocês escolhem? Como é que vocês montam esses produtos olhando para o risco? João, uma ótima pergunta. Cada catálogo é muito único, então cada catálogo vai ter um comportamento diferente e a relação de risco, retorno e tempo desse retorno também vai ser diferente. Então, por exemplo, a gente disponibilizou para o investidor os royalties do Toquinho, que é um super intérprete, é um super compositor já consagrado há muitos anos, as músicas dele sempre são tocadas, sempre são utilizadas em séries infantis, Chiquititas, está aí até hoje, está sempre nos top 10 de séries infantis do Netflix, então, e toda vez que é tocado, o Netflix paga para o ECAD, a gente recebe e repassa para o investidor. Então, a gente vê um catálogo muito estável. Geralmente, alguns catálogos de MPB, alguns catálogos de sertanejo são muito estáveis também, por exemplo, Evidências, você não vê um pico, você já vê lá que está há muito tempo. Jorge Mateus também, mesmo sendo sertanejo, costuma ser estável. Seu Jorge é um outro catálogo que é bem estável também. Então, você tem esses catálogos que eles são mais estáveis, são músicas que tocam sempre, vão continuar tocando, e esses acordos junto das fontes pagadoras, eles são corrigidos. Então, não é que a pessoa está perdendo dinheiro, pelo contrário, o investidor ele está ganhando ali em cima da correção. Só que e são catálogos estáveis que as pessoas tendem a continuar sempre ouvindo. Não vai ter aquele investimento de marketing muito
muito forte, mas já está ali no que a gente chama de residual. A tendência do catálogo é sempre queda. Então já está no residual para queda, mas uma queda que a gente observa sendo muito mais lenta. É tipo um automóvel, é tipo um automóvel novo, né? Um automóvel novo, quando tu compra, ele logo desvaloriza um monte. Depois ele começa a desvalorizar menos. Talvez seja uma analogia para explicar isso, né? Por exemplo, o Toquinho, que a Ana usou como exemplo, é o autor de Aquarela, né? Que, aliás, foi uma música criada em 83, que foi o ano que eu nasci. E é uma música que até hoje ela toca em propaganda e tudo, né? Eu não vou usar aqui cantar, senão a audiência vai toda embora. Mas é uma música que todo mundo conhece. Então, assim, ela provavelmente teve momentos de pico e hoje ela é... O que tu quer dizer é que a execução dela é estável, é isso? Ela tem uma execução estável e possível de prever. Então, tu consegue prever faturamento disso, é isso? Exato, é exatamente isso. Ela é estável, ela é possível de prever. E o interessante da música e de um catálogo eterno como esse é que é possível que sejam feitas outras regravações. Então, por exemplo, existem diversas regravações de Aquarela, que na verdade é uma versão, que é super interessante, mas a versão... Que aí é um fonograma, aí é um outro fonograma, é isso? Quando é uma outra versão, outro fonograma. É um outro fonograma, mas da mesma obra. Então, aquela obra-mãe, ela é única. Então, qualquer outro fonograma que tiver, vai gerar receita para essa obra que é única. Qualquer adaptação. Então, é uma cauda longa, muito longa, de fato, muito comprida. Que legal. E a gente adquiriu o catálogo do Toquinho e depois a gente fez um projeto de regravações chamada Novas Cores, Eternas Canções, onde a gente trouxe esses clássicos revisitados, então com uma linguagem diferente, com participações. Você tem o caderno com participação da Sandy, o Velho e a Flor com participação da Julia B, que é uma artista super nova e que tem uma carioca, né? Do Rio. Uma carioca que tem uma influência grande nas mídias digitais, no público, principalmente Instagram, TikTok, etc. Carlinhos Brau cantando Aquarela. Diversas participações dessas obras para movimentar esse catálogo. E aí, um catálogo que já era estável, você consegue perceber as pessoas ouvindo mais. Ele foi no programa do Bial, foi em diversos programas fazer a promoção desse novo álbum. Meu, isso é genial. Eu nunca tinha pensado nisso como negócio, cara. Isso é genial. Então tu compras o direito. Nesse caso, tu não comprou o fonograma, tu comprou a obra, é isso? E aí tu promove, e aí tu incentiva a criação de novos fonogramas utilizando essa obra para essa obra voltar a ser tocada e isso gerar retorno para os investidores. É isso, exatamente, né? Exatamente. A gente comprou o catálogo de obras dele, só que ele é o autor. E ele também é o intérprete, nesse caso. E essa foi uma ideia do Toquinho. E a gente estabeleceu uma relação que ficou muito legal, assim como a gente tem essa preocupação de estabelecer essa relação com todos os compositores e todos os artistas, todos os titulares das nossas operações. E ele falou, nossa, eu queria muito lançar um álbum novo, mas dessas canções revisitadas, porque imagina, já gravei faz tanto tempo e tem essa garotada nova, ou alguns novos, como Caetano, e etc., mas de uma roupagem diferente. E ficou muito legal, ficou assim, é um projeto que a gente guarda no coração, assim, porque ficou muito legal e a gente é muito preocupado com performance, então a gente realmente vê ali o mês a mês aumentando a rentabilidade, porque tem essa promoção e tem esse investimento. Então, os novos catálogos, eles tendem a ter um investimento muito forte em marketing, principalmente catálogos mais novos, tipo gêneros como sertanejo, funk, que são alimentados por novos lançamentos. Então, tem um investimento maior nesse começo. Então, é um investimento que a gente pode falar que volta mais rápido, porque você está nessa crescente ainda. Na hype. Na hype, volta mais rápido, porque as pessoas estão ouvindo mais, estão sendo incentivadas a ouvir mais, e até chegar, dependendo do catálogo, tem catálogo que em 2 anos já vira catálogo, então acaba o investimento, tem catálogo que são 6 meses, catálogo que é 1 ano, até chegar naquela estabilidade, né, que os catálogos mais antigos já têm. Então, são riscos diferentes, assim, a gente mede todos eles, a gente realmente vê ali a data de lançamento, apesar da gente olhar para os últimos 5 anos, a gente vê também
se tem alguma receita que é não recorrente, que isso também é super importante. Por exemplo, uma sincronização em uma novela distorce muito os recebíveis, porque se ela Claro. está na abertura da Globo, ela vai, durante aquele período, ela vai ser mais executada, vai ter mais rendimentos. Então, são cuidados aí que a gente tem na hora de montar essa operação e disponibilizar para o investidor. Então, vai depender muito do catálogo. Tem catálogos mais novos, catálogos mais antigos, e a gente olha para todos, assim, calculando os riscos, colocando dentro de um modelo financeiro que faça sentido. E também tem uma questão que a gente olha muito, que acaba sendo muito interessante, que tem um gap ali entre a arrecadação e a distribuição desses direitos. Então, uma música que foi executada em outubro, novembro, dependendo do local, ela só vai ser paga agora. Então a gente calcula mais ou menos esse gap aí também para na hora da aquisição desse ativo. Ana, tem umas perguntas legais. O Jonas está perguntando qual o mínimo de investimento nesse tipo de produto. Calma aí que a gente já vai chegar lá, mas antes deixa eu fazer umas outras perguntas, porque eu fiquei curioso e eu acho que deve ser curiosidade da galera também. Deixa eu voltar para o exemplo do Toquinho. Nesse caso, ele tem direito a alguma coisa ainda, se vocês compraram a obra dele? Ele ainda ganha alguma coisa? Então, nesse caso, o direito patrimonial é todo dele. Então, o que ele quiser fazer com essa obra é dele. Se ele quiser licenciar para Tiquititas, esse é um direito que ele tem. Usar na abertura de alguma novela é um direito dele, ele vai emitir uma licença válida. Só que os rendimentos que todos esses usos gerarem, eles vêm uma parte para a gente, para o investidor, e uma parte para o Toquinho. A gente sempre propõe para os artistas uma parceria mesmo. Então, para a gente sociedade. Uma sociedade. Ele segue dono de parte do que ele tem direito. Ele cede parte, então, para o investidor. Via de regra, sim. Via de regra. Ele cede não, né? Ele vende, né? Ele vende parte para o investidor, né? Até como forma de incentivo, assim, do trabalho desse catálogo e para ele, enfim, para ter essa parceria mesmo, a gente sempre propõe esse modelo onde o próprio artista participa também dos riscos que envolvem o catálogo e tem esse incentivo de continuar trabalhando e etc. Então, via de regra, o artista ou o autor fica com uma parte desse fluxo também. E o patrimonial e o direito moral, que é inalienável e intransferível. Então, só ele vai ter que ter sempre o nome dele ligado àquela obra, só ele vai poder autorizar alguns tipos de uso, então nunca vai poder ser uma coisa difamatória. Então, tem lá todo artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, todos os direitos morais que permanecem com ele, alguns até depois da morte continuam com a família. Com a família. E um artista como ele, por exemplo, sabe de que maneira que o investidor está investindo na obra dele, ou ele não sabe? Ele sabe que isso está sendo tokenizado e que esse produto agora está sendo oferecido, quem sabe, para os fãs dele, para a base de fãs. Tipo assim, os fãs agora podem participar do resultado financeiro da obra dele. Os artistas entendem isso ou eles não entendem isso ainda? Não, eles entendem, eles sabem e vêm com muitos bons olhos, assim, a disponibilização. João, assim, eu trabalhei muito tempo em editora e gravadora e você vê a quantidade de dinheiro. Eu vi que você trabalhou na Warner, né? Você trabalhou na Warner. Na Warner e na Sony. Então, é uma indústria que movimenta muita paixão e muito dinheiro também. Então, por que não disponibilizar isso para o investidor do varejo, seja pela rentabilidade que oferece, que uma relação de risco-retorno é algo muito atrativo, seja pelos pagamentos mensais, ou seja por uma paixão, de falar, nossa, tá vendo? A gente brinca que é um cashback, assim, eu estou ouvindo o Toquinho, e como eu sou investidora, as pessoas conhecem, ou não só escutam pelo prazer e pela alegria, mas também de estar recebendo o dinheiro de volta por estar escutando. Então, é uma espécie de cashback aí que a gente fala. Que legal. Ana, vem com bons olhos, participando de live. Muito legal. Etc. Muito legal, muito legal. Aliás, já comecei a ter ideias aqui. Quando for acontecer, se quiserem trazer alguns artistas aqui para conversar sobre isso, para conversar com a galera, para trocar ideia, para entender qual que é a motivação
para fazerem dessa forma, né? Como que vem, por exemplo, a audiência, né? Os ouvintes podendo efetivamente investir nas obras, e como tu falou, tá ouvindo e tá ganhando, putz, tá, convite super feito, seria um grandíssimo prazer. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa antes, porque o pessoal quer saber como é que investe e tal, mas antes deixa eu te perguntar, peraí que a minha câmera desliga, de meia hora ela desliga, mas vamos lá. Eu queria saber uma outra coisa. Tu falou que quando vocês, por exemplo, compram uma obra, e aí vocês têm ações seguintes, né? Por exemplo, para a criação de outros fonogramas que vão gerar receitas, se forem tocados e ouvidos, para os investidores. Existe quando vocês oferecem um produto, né, uma tokenização de royalties, é tokenização de um artista específico, é tokenização de um conjunto de obras de artistas, e existe um roadmap do que vai ser feito para garantir aquele rendimento, porque quando a gente pensa em cripto, a gente sempre olha qual que é a utilidade que aquele ativo, porque aí a gente está falando de tokens utilitários, né? Qual que é a utilidade que aquele token tem no ecossistema do qual ele faz parte, mas também qual que é o roadmap daquele projeto, ou seja, qual que é a expectativa de valorização daquilo para que haja demanda e o ativo se valorize efetivamente, e aí a gente consegue entender isso de acordo com o roadmap proposto. Ou seja, se eu vou investir num produto, num produto de tokenização de royalties que vocês vão oferecer, eu gostaria, como investidor, de saber quais ações que vocês vão fazer para incentivar que aquela obra seja mais tocada. Né? Como tu acabou de dar o exemplo aqui de uma releitura com alguns artistas de uma obra de 83. Isso existe para o investidor, essas informações, ou não? Então, ótimas perguntas. Cortou um pedacinho, mas eu acho que eu consegui pegar desde o começo. Então, a primeira pergunta era sobre quando a gente adquire o ativo. Desculpa, você pode repetir a primeira? Eu estou tentando lembrar. A primeira eu acho, gira em torno do roadmap da oferta do produto, né? Quando tu ofereces um produto como esse, eu, como investidor, quero saber o que vai ser feito para que aquela música seja tocada, porque no final das contas é isso que vai me dar visibilidade a respeito do resultado financeiro daquele investimento, né? Então é mais nesse sentido, assim. Então, se o investidor sabe o que será feito para que aquele resultado proposto aconteça de fato. Não, perfeito. Sempre que a gente vai adquirir um ativo, a gente coloca diferentes cenários, possibilidades que podem acontecer. A gente sempre vai garantir que a gente vai receber de todas as fontes pagadoras os valores que a gente precisa receber. Então, a gente vai ver lá cada linha dos demonstrativos de rendimento, se tem todas as obras adquiridas, se está sendo pago, e são demonstrativos e são documentos bem detalhados. Então, a gente consegue ver até o plano do Spotify, se seu plano é premium e quanto está pagando por aquela música. Então, a gente, ao longo desse tempo, construiu uma base de dados muito grande e a gente consegue fazer estimativas em diferentes cenários. Então, sempre que a gente adquire um catálogo, a primeira ação é falar para as fontes pagadoras. Fontes pagadoras, você não vai pagar a partir de agora, olha aqui, eu tenho esse documento, por favor, pague para mim que eu preciso distribuir para os meus investidores. Perfeito. As fontes pagadoras pagam e sempre na música a gente tem um problema que é um problema de dados, um problema de cadastro. Então, assim, se eu vou registrar uma música, eu não sou obrigada a registrar, mas é importante que eu cadastre tanto na base de dados do ECAD, que é um monopólio legal, que faz toda a arrecadação e distribuição de direitos de execução pública. Então, toda vez que toca numa academia, num bar, num casamento, numa festa, numa TV, sala de cinema, em todos os lugares que tem música, eles arrecadam e distribuem. Mas para haver a arrecadação e a distribuição, tem que haver a identificação. E para haver a identificação, o cadastro tem que estar correto. Então, assim, um exemplo, então o primeiro passo é corrigir todos os cadastros de todas as músicas, que eventualmente vai ter coisa para ser corrigida e vão ter valores retidos. Então, por exemplo, Paulo Ricardo, que foi outro catálogo que a gente adquiriu e disponibilizou para o investidor. A gente tinha um cadastro que estava com um R a mais no Ricardo, e tinha valor retido ali. Então, a gente só de corrigir
E, assim, é uma base de dados fazendo matching com outras. Se não tiver tudo certinho, não, a possibilidade de não encontrar é gigantesca. Então, e é tudo bem Mas é um automatizado. negócio meio bobo assim, né? Deveria identificar uma falha tão pequena quanto essa, né? Então, eu não sei até que ponto, porque você imagina que são postadas, em média, 100 mil buscas por dia. Então, Tá? para você. A Ana travou aqui ou fui eu? Espera aí. Internet dela. Ah, tá. Então a internet da Ana travou, tá? Eu achei que tinha sido a minha. Vamos ver se ela volta. Travou. Espera aí. Deixa eu avisar ela. Ana, tu travou. Vamos ver se a Ana volta. Espera aí, galera. Deixa eu tirar ela da tela e a gente já vê se ela volta, tá? Espera um pouquinho. O papo tá muito legal. Pessoal, tá muito massa o papo. Acho muito interessante, ó. Ela saiu. Vamos ver se ela volta, tá? Mas bem legal o papo, né? Ela é muito massa. Eu conversei com ela ontem à noite e ela trouxe já todas essas informações. Eu falei, ó, vamos continuar esse papo. Opa, peraí. Eu falei, vamos continuar esse papo. Sim, vamos ver se ela volta aqui. Foi a Ana. O Wi-Fi corporativo é sempre foda. Mais ou menos isso. Mas muito legal o papo, né, gente? Puta, eu tô achando muito massa. Muito massa. Vamos ver se ela consegue voltar. Papo bom demais. Também tô achando, Pise. Muito legal. Justin Bieber chinês derrubou a internet. Quem que é o Justin Bieber chinês? Vamos ver se é na volta. Hackeada pelo Charles Hoskinson. Foi a galera tentando invadir o PC dela. Que é isso, gente? Ó, vamos ver, voltou? Vamos ver. Ó, voltou. Voltou, né? Oi, João, desculpa, eu caí aqui, Pô, voltei. Desculpa, caí. voltamos. Mas, Tranquilo, mas tranquilo. voltando, a gente estava falando do que a gente faz assim que a gente tentou tokenizar as músicas da MC. Vinícius, é isso. Você matou o que aconteceu. Foi exatamente isso. É suficiente para esse servidor. Boa. Mas enfim, a gente estava falando aqui do que a gente faz, assim, que a gente adquire os Isso. catálogos para garantir essa rentabilidade. Então, a gente, a primeira coisa que a gente faz é corrigir todos os cadastros e liberar Tá. eventuais valores retidos. Só que isso a gente não conta na nossa modelagem, no cenário base, a gente conta num cenário otimista que isso pode acontecer, até porque isso pode demorar, é um processo, geralmente demora um mês aí entre a notificação de ocorrência e a correção, e no próximo mês o ECAD já envia. Mas pode ser algo que demore mais, que possa ter um conflito de duplicidade, que a gente fale, ó, a gente tem, são 3 autores, o autor que a gente comprou essa obra tem 33,33%, e os outros dois falam, não, tem 33,34%, então fica numa disputinha ali durante um tempo até fechar 100% e conseguirem distribuir. Então, isso é algo que a gente calcula no nosso cenário otimista, até porque, via de regra, o que a gente calcula no cenário base é o que é a tendência que aconteça com aquela obra. Então, vendo nos últimos 5 anos o que tem acontecido, o que outlier a gente tira, então o que tem acontecido. Então, a tendência é isso que a gente faz, a gente corrige todos os cadastros e etc. Agora, tem condições mercadológicas também que acontecem como regravações, por exemplo, essa regravação ela não estava no nosso roadmap, foi algo que o Toquinho teve a ideia, falou, eu quero regravar, preciso de investimento. Então a gente fez foi até via Ah, plataforma, a gente fez um legal. crowdfunding lá, um investimento Tá. coletivo para investir nesses fonogramas do Toquinho. Que Então, legal. foi uma operação um pouquinho diferente, mas que foi um desejo dele, que foi até Que muito legal. interessante. Ele falou: Nossa, eu nunca fui dono dos meus próprios fonogramas. Sempre teve um investimento por trás de uma gravadora,
possibilidade de investir nos novos fonogramas, ficar dono desses fonogramas, e o investidor que investiu nesse fonograma, então os investidores dessa operação podem falar, investir nos novos fonogramas do Toquinho e recebem os rendimentos por isso. Agora, tem um outro ponto que pode acontecer, que são essas condições mercadológicas, por exemplo, novas regravações que acontecem sempre. Por exemplo, a gente está com uma operação no ar agora do GC Aguiar, que saiu na CNN. O ECAD divulgou a lista das obras mais regravadas, e você tem lá Garota de Ipanema, você tem várias do Tom, do Vinícius, e tem uma música, uma obra do GC Aguiar que foi regravada mais de 200 vezes. Então, cada regravação dessa obra, de nova obra é única, vai recebendo. Então, é algo muito interessante, que é um trabalho que os artistas fazem, os autores fazem, e que isso a gente calcula como uma possibilidade no nosso cenário otimista. Outra operação também que foi super interessante foi de um compositor de trilha original, o nome dele é Luiz Avelar, e trilha original são aquelas trilhas que são usadas em aberturas de novela, quase que um incidental ali. Então, quando é aquela abertura, uma trilha meio branca, assim, no fundo de personagens, em alguns casos temas, mas aquela trilha de fundo mesmo, sabe? Aquela trilha quase que branca. E ele fez a trilha do Globo Esporte, de alguns jornais e etc. E ele também fez a trilha original do filme da Tainá. E a gente adquiriu esse catálogo dele. A Globo, por mera liberalidade, durante a pandemia, decidiu reprisar, passar esse filme na sessão da tarde, Tainá 1, 2, 3, então ficou repassando esses filmes, reprisando, e foi uma operação que a rentabilidade foi para 40%, porque Caraca. Era algo que estava totalmente fora do radar, a gente sabia que podia acontecer, porque é uma possibilidade, mas como é algo que pode acontecer por mera liberalidade do player, da Globo, nesse caso, a gente não tem como considerar em alguns dos cenários, sabe? Mesmo o nosso cenário otimista acaba sendo um pouco conservador nesse sentido, porque a gente não sabe que existe a possibilidade de acontecer, provavelmente vai acontecer, mas quando é difícil a gente falar. Então, foi uma operação super interessante nesse sentido, assim, que foi para 40% de rentabilidade, é muita coisa. E foi super legal, assim. Então, tem essas condições mercadológicas que acontecem, podem acontecer, mas que acontecem com uma frequência, na verdade, mas que estão um pouco fora do que a gente pode fazer. Ô, Ana, muito legal isso. Eu queria te perguntar uma coisa que me surgiu agora. Qual que é o impacto das redes sociais nisso? Porque a rede social com mais destaque hoje é TikTok, né? E muita música ganha tração, se torna popular por conta de virar viral e, de alguma maneira, trend lá no TikTok. O que toca lá, o artista também recebe. Como que é feita essa medição? E qual que é a importância pensando em produto? Digamos que eu sou o proprietário de uma música, ou então o investidor, de vocês pensarem as redes sociais para impactar no resultado financeiro desses investimentos. Não, perfeito. Só antes da gente falar, ficou um ponto que eu esqueci de falar, que é o seguinte, a gente, dos catálogos da Hearst Music, a gente faz um trabalho também ativo de licenciamento, de oferecimento para as campanhas publicitárias, para filmes e etc. Legal. E isso também é super importante. Então, para incentivar que o produto tenha um resultado melhor. Exato. Então, isso está sempre no nosso roadmap também, porque são várias etapas, né? A primeira etapa é a de aquisição, depois de alteração de contas, depois de recebimento, depois de trabalho daquele catálogo também, que é super importante até para movimentar o catálogo e para... Travou de novo? Ana travou de novo. Vamos ver se ela volta. Eu acho que foi ela, né? Solanou. Travou de novo, Ana. Tu consegue sair e voltar? Eu vou tirar a Ana aqui. Vamos ver se ela volta. Consegue voltar. Vamos ver se a Ana volta. Vamos ver se voltou já. Não, ela tá travada ainda, tá? Vamos ver já. A internet dela já volta.
Mas eu imagino que redes sociais... Eu vi que vai de novo, beleza. Eu acho que redes sociais provavelmente tem um papel importante aí nesse tipo de investimento. Canta, João, tá doida? Não. Aí não, né? Aí vocês querem me matar. Se eu cantar aqui, vai todo mundo sair, ó. Por enquanto, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixem o like. Vai ter gota da MFi já, mas o número de gotas depende, como sempre, do número de likes. Quantos likes nós temos aqui agora? Míseros 90 likes. Bom, tem 93 pessoas assistindo, então não tá tão ruim assim. Ó, o Jonas tá perguntando se o catálogo do Roberto Carlos está disponível. Seria bom, João, muitos ganhos. Onde verificamos? Já vamos ver isso com ela. Deixando ela voltar. Ok, ela tá voltando já. Ela já volta, tá? E aí a gente já continua falando sobre o assunto. Mas é muito interessante isso, né? É muito legal a gente conhecer esses tipos de investimentos alternativos. A gente não precisa se limitar aos investimentos maravilhosos oferecidos pelo seu gerente de banco, né? Você pode investir em Bitcoin, você pode investir em cripto, você pode investir em obras de arte que são blue chips tokenizados, possivelmente sozinhos, talvez nós não pudéssemos investir por conta dos altos valores. A gente pode investir aqui em música, tudo isso graças à tokenização, né? Então, tudo isso só pode ser oferecido graças à tokenização. Temos a Ana de novo. Voltamos, Ana. Vamos lá. Não, desculpa, gente, minha internet está um pouquinho instável aqui. Tranquilo. Sobre as redes sociais, então, é interessante porque logo que surgiram as redes sociais, lá os compartilhamentos de arquivos em MP3 e etc., e o próprio Facebook, quando começou a usar música, Grupo Meta como um todo, tinha uma discussão muito grande se os direitos autorais, se os autores, artistas, titulares daquelas músicas deveriam ser remunerados por isso, então, por esses usos. Então, a discussão inicial girava em torno disso. Claro, as plataformas defendiam que não deveriam e os titulares defendiam que sim, deveriam ser remunerados. Afinal de contas, esse era o trabalho deles e etc. Hoje em dia, desde 2018, mais ou menos, essa questão já está pacificada. Todo mundo já sabe que tem que pagar direitos autorais por essas músicas. Então, isso gera um valor para a plataforma. A música é mais do que comprovado que gera um valor para a marca, para o vídeo, atrai a atenção das pessoas, ajuda na retenção. Tem muito supermercado que usa música também como forma de atrair cliente, então existem estudos já que mostram isso, que se você toca determinada música, o cliente vai ficar mais tempo, vai ficar menos tempo, tende a comprar um produto ou outro. Então a discussão hoje em dia não gira em torno se tem que pagar ou não. Hoje já sabe que tem que pagar, se não pagar, o conteúdo é tirado do ar, como aqui na Itália. Exato, você pede o takedown e hoje em dia a identificação é feita de forma muito rápida e o conteúdo é simplesmente tirado do ar. Então, as plataformas têm esse incentivo de pagar para continuar com aquele conteúdo que vai gerar engajamento mesmo, assim, que vai gerar que as pessoas continuem produzindo, os produtores de conteúdo continuem produzindo, colocando na plataforma e os consumidores assistindo e etc. Então, a discussão hoje em dia gira em torno de cada vez mais remunerar melhor os autores e titulares e artistas e titulares daquelas músicas. Então, não se discute mais se tem que pagar ou não, tem que pagar. Se não pagar, não usa, não pode usar. Agora, a briga é para que se pague cada vez mais. Então, toda vez que esse conteúdo é tocado no TikTok, existem acordos de licenciamento desse conteúdo, tanto para execução pública quanto para direitos digitais, e esses valores são recolhidos e repassados para o investidor. Então, mesmo assistindo Reels do Instagram, Shorts no YouTube, qualquer vídeo no YouTube, qualquer vídeo no TikTok, o auto titular está sendo remunerado. Então, toda vez que a Julia B, por exemplo, colocava no TikTok o Velho e a Flor, toda vez que as pessoas assistiam, isso gerava royalties que vai direto para o investidor. Isso tudo E essas informações, elas são todas coletadas por inteligência, por tecnologia, que identifica que a música foi tocada. Bom, tem lá, né? Quantas vezes aquilo foi executado. Não é muito difícil de fazer esse recolhimento nesse caso, né?
Não, e é um processo bem auditado, assim, tanto Uhum. são duas partes diferentes, né? Uma parte de execução pública e uma parte digital, mas essas plataformas elas geram relatórios de vendas, assim, dessas músicas, e esses relatórios eles vêm bem, são relatórios gigantescos, enormes, que vem bem detalhadinho qual música, quem são os autores, quanto está te Tá. pagando, quem assistiu, em qual território foi assistido, porque o preço muda de território para outro, se foi num serviço pago, se foi num serviço grátis, quanto tempo assistiu. Então, são relatórios bem detalhadinhos e, enfim, a gente esmiuça todos eles para saber ali quanto que pagou, quanto que tem que pagar, fazer uma eventual cobrança, falar, oh, esse mês não pagou, o que aconteceu? Ah, atrasou da fonte pagadora, então a gente vai pagar no mês que vem. Então, é uma gestão assim desse ativo bem em relação aos recebimentos, principalmente, bem ativa. Mas, sim, as plataformas são obrigadas a informar esses relatórios e a gente confere todos eles. Caraca, é trabalho, hein? É trabalho para promover, para conferir, para repagar. Esse negócio é complicado. Ó, o Leonardo Nômade está falando o seguinte: não existem fronteiras para tokenização. Sensacional isso. Ó, vamos falar um pouquinho sobre como investir, Ana. O Jonas está perguntando: existe um valor mínimo de investimento nesse produto? Qual que é? E aí eu vou aumentar a pergunta. Existem produtos sendo oferecidos o tempo todo, ou são alguns produtos? Isso está aberto o tempo todo, ou são lançamentos e aí fecha? Como que é isso? Então, funciona assim: tem um valor mínimo de investimento, que são R$ 10.000. Então, nesse momento, a gente está com duas operações abertas e foi até uma. Eu falo para caramba, gente, desculpa, foi até uma pergunta que você fez que agora eu estou lembrando que eu não respondi, de como a Não gente tem monta problema. essa carteira. Então, assim, Uhum. a diversificação para a gente é muito importante, muito interessante. Então, tem algumas operações que elas vão contar com mais de um catálogo, principalmente por conta do risco que aquele catálogo pode oferecer. Talvez um ofereça um risco um pouco maior, então a gente combina com o outro para ficar um pouquinho mais equilibrado. E tem catálogos que são mais estáveis, então o risco vai ser um pouco menor, a gente já consegue colocar esses catálogos sozinhos. E aí, nesse momento, a gente está com essas duas operações abertas, é, que é a 3 bilhões de plays, são dois catálogos super interessantes, os dois de sertanejo, um da Lari Ferreira e outro do Renan Valim. Então, a Lari Ferreira é uma mulher compositora que compõe, que se destaca assim no meio, ela está num ranking junto com a Marília Mendonça, até acima da Marília Mendonça, ela compõe para Henrique Juliano, para Jorge Mateus, para É uma diversos. compositora, então ela não é intérprete, ela é compositora, é isso? Ela não é intérprete ainda. E aí é uma Ah, das questões que você falou de incentivo para vender o catálogo. Depende muito. Cada eu acho que a Ana travou. Ah, voltou, voltou, Eita, voltou. caiu de Voltou, novo? voltou. Não, voltou. Voltou, eu acho que voltou. Pode falar, Ana. Eu tô te ouvindo. A tua imagem ela tá travada, mas eu tô te ouvindo. Ou não? Tava, não tô mais. Caiu. Caiu mesmo. Vamos esperar a Ana voltar de novo. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ó, Ana, eu vou te tirar aqui. E aí a Ana volta, tá? Ah, caiu, pode voltar. Tá caindo direto. Comportem-se, rapazes. Comportem-se. Aprendendo sobre música aqui. O que o Alexandre o comentário, sim. Comentário correto. Aprendendo sobre música e o que não falta é cantada para Ana. Calma, galera, comportem-se, tá? Vamos ver aqui o que mais. Caramba, desculpa, não sei o que tá acontecendo. De boa. Tranquilo, tranquilo, ó. Vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando. Gota com áudio seria top. Cara, não tem gota com áudio ainda. Já tem com imagem, hein? Vocês sabem que as minhas gotas têm imagem, né? Muitas delas têm imagem. Tem gente ganhando dinheiro com processo de direito de sample. Legal, ó. Pronto, Ana, voltamos. Voltamos, tá vendo? Só falar da Lari também, do Renan, dessas operações, que cai também, entendeu? Não, não é só MC Pipoquinha, essas outras É, também.
E aqui mostra, aqui, ó, essa aqui já foi completamente captada, né? CCB Música do Brasil, pancadinha. Essa aqui 4,21 captado e aqui 81,9. E aqui quantos dias faltam? Que faltam 16 dias, aqui faltam 3 dias. E o prazo é 36 meses. Então, essa rentabilidade aqui, Ana, é para 36 meses, é isso? 21% é a expectativa para 36 meses, 19% é a expectativa para 36 meses, é isso? Isso, 21% ao ano e 18,37% ao ano num cenário base, naquele cenário base que a gente conversou, vendo tudo que aconteceu nos últimos 5 anos, tirando outlier, alguma sincronização, alguma regravação, alguma coisa assim. E se o comportamento for igual, as pessoas continuarem ouvindo, a gente sempre projeta uma queda, mesmo no cenário base, porque a tendência do catálogo é a queda. Então, essa rentabilidade é no cenário base. Aí, quando você entra na operação, tem um simulador, onde você consegue simular ali, por exemplo, eu quero investir 10 mil reais. Então, você vai ver mais ou menos no cenário pessimista qual é a rentabilidade projetada, num cenário otimista. Então, num cenário pessimista, as pessoas pararam de ouvir, deu tudo errado, ou alguma fonte pagadora ficou inadimplente durante um tempo e foi pagar só lá no final, ou teve algum bloqueio por algum motivo dessa obra, o artista foi cancelado, é outro risco que a gente projeta aí num cenário pessimista, e isso afeta a rentabilidade, porque a rentabilidade está diretamente ligada à quantidade de usos que essa música vai ter. E num cenário otimista, que teve um número de usos maior do que a gente projetou. E existe também um cenário super otimista, que não é o que a gente coloca aí, que é, por exemplo, o caso do Luiz Avelar. Então, teve um reprise, ou foi sincronizada numa novela, ou foi sincronizada em algum comercial de TV, publicidade também gira muito dinheiro e paga-se muito bem pelos usos das músicas. Então, a gente tem essas possibilidades aí. Que legal, que legal. Não, muito massa, muito fácil de simular. Aqui tem cenário pessimista, base e otimista. Pois é. E tem muita informação aqui, né? Muita informação. Aqui o quanto que já foi captado também. Não sei se a Ana travou de novo, será que travou? 81% captado, 78,12% reservado. Será que esse reservado aqui é para o artista? Pode ser que o reservado seja para o artista. Vamos ver. Eu acho que caiu de novo. Acho que caiu. Não, voltou? Voltou? Voltei. Voltou. Ana, por que aqui nessa operação, por exemplo, 78,12 está reservado? É pro artista e só disponibiliza o resto? Não, é porque a gente pode captar até 100%, né? Então, disponibilizar até quase 900 mil reais em tokens, representando esses fluxos. Tem algumas pessoas que já reservaram, mas ainda não finalizaram a compra dos tokens, entendeu? Então, reservado é isso, a gente só disponibiliza para o investidor o que de fato a gente adquiriu e pode ser disponibilizado para o investidor. A parte do autor ou do artista, quando existe alguma, ela fica lá, a gente sequer disponibiliza para o investidor do varejo. Então, esse reservado é a pessoa que começou a fazer o processo, viu lá o contrato para aquisição desses tokens, mas não terminou ainda, ou está conversando com o assessor de investimento. A gente tem vários assessores de investimento aqui para essa operação e para a operação do GSE também, que vão poder dar todas as informações. Então, às vezes, a pessoa está conversando ainda, está decidindo quanto quer investir, então ficou reservado, mas ainda não foi concluído. Entendeu? Boa. Olha essa pergunta do Gustavo, que é uma boa pergunta. Qual a liquidez do ativo? Consegue sair só no final ou quando quiser? Tem mercado secundário desses tokens? Perfeito. Tem mercado secundário, então o investidor ele consegue sair a qualquer momento pelo mercado secundário, é só ele vender esses tokens lá. E no final da operação, o investidor também, a operação acaba
e, enfim, os tokens também são revendidos e acabou a operação. Só que é interessante, o que é interessante dessa operação, dessas operações de royalties, é o seguinte, durante, essas são de 36 meses, então durante 35 meses, o investidor ele vai receber ali mês a mês essa renda passiva, a gente chama do pinga-pinga, mês a mês, e só que no 36º mês existe um múltiplo de saída. Então, o 36º mês vai ser quando o investidor vai receber a soma dos últimos 12 meses vezes esse múltiplo de saída. Nesse caso, eu acho que é 3 o múltiplo de saída. Então, é como se a gente adiantasse 3 fluxos no 36º mês para o investidor, porque isso representa a revenda desse ativo para Músicas do Brasil, então para a originadora. Então, ele vai receber mês a mês um valor menor e no último mês ele vai receber a soma dos últimos 12 meses multiplicados por 3, 4, vai depender de quanto é o múltiplo de saída que a gente já coloca no contrato e já define no T0 aqui. Então, é uma operação bem interessante. Assim, apesar de algo novo, bem novo assim no mercado, existem algumas plataformas estrangeiras que fazem isso já, mas no Brasil, América Latina até, o Brasil, a Hearst é uma das pioneiras a disponibilizar, distribuir no varejo esse tipo de operação. Então, é interessante nesse sentido também. Tá, e uma dúvida, o principal, o valor investido, ele é devolvido no final da operação ou ele é devolvido no decorrer da operação? Porque é um rendimento sobre um valor principal, continua sendo de propriedade de quem fez o investimento, né? Isso é devolvido em que momento? Travou? Travou de novo. Vamos ver. Vamos ver se a Ana voltou. Tá ouvindo, Ana? Eu tô ouvindo, mas não tá. Mas ela não tá vendo. Acho que caiu de novo. Vou ver se a Ana volta. Deixa eu tirar ela aqui, vamos ver se ela volta. Internet da Oi. O Arthur tá falando que é internet da Oi. Os tokens são transferíveis? Então, eu acho que não. Eu acho que não, tá? Porque eu acho que você tem que passar. Eu acho que você tem que passar por um processo de Know Your Customer. Tenho quase certeza. Então, acho que não é transferível. Então, apesar de haver a tokenização, eu acho que para você receber o rendimento, né? O resultado. Opa, voltou aqui. E aí, Ana, voltou? Boa. Voltei. Boa. Sobre o principal primeiro, assim, o principal é devolvido em algum momento ou ele vem voltando junto com os royalties mensais? Vem voltando junto com os royalties, no decorrer da operação. Tá. E aí me perguntaram aqui também para onde se os tokens são transferíveis. Ou seja, eu posso tirar esses tokens da plataforma da Hearst ou não? Tem que estar ali dentro. Não, você consegue fazer a revenda dele através do mercado secundário, mas não consegue tirar da plataforma e transferir para outra plataforma. O investidor tem que passar por um processo de Know Your Customer para fazer esse tipo de investimento, ou seja, ele tem que se identificar e tudo mais na plataforma da Hearst, então, provavelmente para atender aí as exigências do regulador, né? Isso, e ele assina um contrato também para aquisição, e nesse contrato, enfim, vão ter todas as informações dele ali, todos os termos contratados para aquisição para fazer esse investimento. Cara, muito bom, Ana. É um assunto muito legal. Dá para ficar aqui 2 horas conversando. O Thiago, por exemplo, perguntou sobre o irmão dele, que é produtor musical e tem música à venda nos Estados, na gringa. Ele consegue enviar músicas dele para tokenizar. Então, um artista que quer tokenizar consegue procurar vocês ou vocês é que abordam os artistas que vocês têm interesse? Não, consegue procurar a gente, com certeza. A gente, enfim, e assim, ele, só para frisar, a gente não vai tokenizar as músicas dele, a gente vai adquirir o catálogo que com o fluxo de recebíveis, então a gente vai adquirir os royalties dele e a gente vai tokenizar esse fluxo e distribuir para o investidor do varejo. Então, toda vez que a música, então vamos lá, a Músicas do Brasil adquiriu esse catálogo, tokenizou os recebíveis e distribuiu para o investidor do varejo.
Então, e João, por exemplo, você investiu 10 Uhum, mil, 15 mil, quanto você quiser, nesses recebíveis. Toda vez que uhum, tocar na gringa, você vai receber também por esses rendimentos, esses royalties que esse catálogo gerar. Mas você não vai uhum, ser dono dessas músicas. Da uhum, propriedade continua com o produtor, com o DJ nesse caso. aham. Mas o rendimento, os royalties, o dinheiro que isso gerar vai para o investidor. Mas, por Legal, exemplo, você legal. como investidor, você não vai poder pegar essa música e colocar numa novela, emitir algo falando eu Exato, autorizo porque eu tenho essa música. Você não tem o direito de propriedade, você tem o direito dos recebíveis, é o dinheiro ali. exato. Exato, exato. O que está sendo tokenizado não é a propriedade da obra, é o resultado financeiro que a obra traz para o proprietário dela. Então, às vezes as pessoas, né, compram um token achando que estão comprando o direito da música, né? E não é isso. O que você está comprando nesse caso aqui é o direito do recebível, né? Então aquela música gera algum tipo, aquela obra gera algum tipo de receita e você está então participando da receita daquilo. O Thiago está perguntando se vocês não fazem parcerias com artistas que estão começando também, ou seja, aí seria um tipo mais agressivo, né? Tem um artista aqui legal e eu vou e sei lá, o cara é jovem, tem potencial e eu vou tokenizar a operação desse cara porque, sei lá, não sei exatamente qual vai ser o interesse pago nesses 36 meses, mas é um artista que tem uma carreira, que tem um potencial interessante. Tem esse tipo de investimento também? A gente olha para. A gente tem alguns requisitos assim, para olhar para os artistas, justamente Ah, por essa relação de risco-retorno. Então, um artista que está começando agora, a gente, enfim, tem que analisar todos os dados, tem que ver os uhum, demonstrativos, tem que analisar essa relação do risco, porque se ele está começando agora, a gente vê se ele já estourou com alguma música, ou ainda não, ou se esse já ah, rendeu algo, ou quanto rendeu para a gente conseguir calcular para ver se vai ser um investimento interessante para o investidor também, porque tem que fazer sentido para o investidor investir naquele ativo. Então, é um risco que a gente entende como tende a ser muito maior. Mas, de novo, a gente pode entrar em contato, vou deixar, acho que eu consigo deixar meu e-mail em algum lugar, e a tá. gente olha para todos os catálogos. A gente precisa de dados para fazer a precificação e etc. Então é importante que tenha dados, mas a gente olha para todos os catálogos e vai depender um pouquinho aí dos riscos. Esses artistas mais novos, a tendência é que o risco seja maior. E isso reflete também na precificação. Boa, muito bom. Ó, 1 hora já de papo, passou Ai, meu voando, Deus, passou rápido demais, passou mas voando. A gente pode pode... fazer. Foi muito bom, Ana. A gente pode fazer outro sem dúvida nenhuma. Deixa só a gente lançar uma gota que eu acho que a Ana não deve conhecer, mas toda live, Ana, a gente solta um presente para a galera que está acompanhando aqui. A galera acessa agora gotas.social. Nós temos nesse momento 170 pessoas assistindo a live. Quantos likes? 155 likes. Então é o seguinte, ó, vão ser 155 gotas. É só o pessoal acessar gotas.social. Acessem gotas.social nesse momento e a gente vai disponibilizar um código para as pessoas colocarem aqui, ó, criando gota. Essa gota, Ana, só para tu entender, é um NFT. Então as pessoas que participam das lives, no final da live, acessam gotas.social, eu passo um código e aí as pessoas resgatam essa gota que tem sempre alguma coisa a ver com o tema, né? Então, ó, o código é Anfabiano DJ. Tá aqui, ó. O código é Anfabiano DJ. Usa Anfabiano é com M, hein? Por causa da M5. Cliquem em resgatar. E aí tá aqui, ó. Anfabiano se tornou um DJ. Anfabiano, o sapo DJ, sempre foi um visionário. Ele decidiu embarcar em uma jornada inovadora para tokenizar suas músicas. Com cada batida e mixagem, ele criou tokens únicos, transformando cada fatia de um ativo digital negociável. Isso não só revolucionou a sua carreira, mas também o mundo da música. Então tá aí, são 155 gotas. Temos nesse momento quase 170 pessoas nos assistindo simultaneamente. Acessem gotas.social e utilizem o código ANFABIANODJ e já foi. Acabou tudo, gotas esgotadas, a galera já pegou aí e garantiu uma lembrança desse papo muito bacana com a Ana hoje. Ana, muito obrigado pelo papo. Eu queria agora que tu deixasse o teu recado final, considerações finais,
como é que o pessoal te encontra, para quem quiser investir nos produtos oferecidos pela Hearst, fica super à vontade. Não, obrigada. Adorei o Fabiano. É o mascote da MFI. Aí todo o Talkenomics tem aí o Fabiano como gota aí. Para quem quiser acessar lá o WhatsApp da MFI, tá aí o link no chat. Mas fala aí, Ana, como é que o pessoal te procura, te encontra e investe? Fica à vontade. João, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as operações de royalties musicais aqui com você. Foi super legal o papo, adorei. Daria para ficar um tempão ainda conversando aqui, teria papo pra caramba. Mas obrigada por essa oportunidade. Desculpa as instabilidades na internet, ter passado um pouquinho tempo também. Mas, pessoal, vocês conseguem entrar em contato comigo? Travou de novo, bem na hora da despedida. Deixa eu tirar a Ana aqui, vamos ver se ela volta. Travou, vamos ver se a Ana volta. Calma aí, ó. Travou bem na hora da despedida, né? Eu não vou encerrar com a nossa convidada sem poder se despedir. Deixa a Ana voltar. Ó, o pessoal falou aqui que não conseguiu, ó. Foram todas, foi bem rápido. Patrocina o Fabiano. Ó, o Giovanni. Ó, voltou. Fala aí, Ana, agora sim, para tu poder se despedir sem travar. Vamos lá. Obrigada. E tanto as pessoas que querem negociar o catálogo, vender o catálogo, os artistas, autores, ou que conhece algum artista, algum autor que tem interesse em fazer essa transação, ou se quiserem conhecer melhor sobre esse mercado, ou se quiserem investir também nesses tokens representativos de royalties musicais, através da plataforma da Hearst Capital, pode entrar em contato comigo. Assim, quem quiser investir é super simples, só ir ou no aplicativo ou no site, como o João mostrou aí, vai ter lá todas as informações. Convido todos vocês a fazerem a simulação dos investimentos, a lerem a lâmina. É super importante essa informação. Como a gente falou, é importante essa transparência também com o investidor. Ontem a gente estava conversando, né, João, que às vezes a pessoa vai investir e acha que está comprando a música, mas está comprando um NFT que representa um desenho da música. Exato. É o fluxo de royalties, que a gente está falando de dinheiro, de rentabilidade. Exato. A gente é bem preocupado com isso. Então, a gente tem essa responsabilidade, essa transparência com o investidor nesse sentido também. Então, podem entrar em contato comigo também através do e-mail ana.matias, com th, @hearst.capital, e das minhas redes sociais também, Ana Gabriela Matias, com th. Então, convido todos vocês a entrarem na plataforma, obrigada, João, a entrarem no site, darem uma olhadinha, ouvirem, tem playlists lá também das músicas, e a conhecerem também esse mercado. É um mercado super interessante, é um mercado que há 200 anos já gera muito dinheiro para todo mundo, então pode gerar dinheiro para o investidor também, além de ser uma forma de incentivo à produção musical, à cultura, à eternização de algumas dessas obras. Então, convido todos vocês a conhecerem melhor esse tipo de investimento, que tem baixa ou quase nenhuma correlação com a Bolsa de Valores tradicional. Verdade. Essa é a ideia dos investimentos alternativos, né? Então, muito legal, Ana. Acessem a Hearst, entrem em contato com a Ana se vocês acharem que faz sentido. Muito obrigado pelo bate-papo. Espero que esse seja o primeiro de vários, que a gente traga outras operações aqui para mostrar para o pessoal. Acho que faz super sentido. A ideia do Tokenomics é falar sobre tokenização de ativos do mundo real, e royalties de música é um tipo de ativo do mundo real que está utilizando o blockchain como infraestrutura para oferecer para o investidor de varejo esse tipo de operação. Às vezes, se não houvesse blockchain no meio do processo, não seria possível fazer, por falta de transparência, pelo processo ser muito caro sem blockchain no processo. Então, tá aí mais uma benesse aí da tecnologia que a gente discute aqui todos os dias. Então, Ana, muito obrigado mais uma vez. A todos que estão nos acompanhando até aqui, muito obrigado. Tenham uma excelente terça-feira. A gente se encontra mais uma vez aqui amanhã às 7 da manhã para falar um pouco mais sobre o mercado do cripto. Valeu? Uma excelente terça-feira a todos. Até a próxima e tchau.